Todo mundo estava na palestra de ontem? Não? Não? Primeira vez que alguém está chegando? Primeira vez também? A gente vai começar com umas preces. Depois eu vou explicar o que a gente vai fazer e a gente vai começar fazendo. Página 5. Rum. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cids. Ordenho de Nuchansam Pemangue Sardom Polam Yantsen Shogin Udrupni Pemanjon Neshek Sudra Cordo Candro Mampecor Jai Sudadrupti Chindi Lapti Shek Susal Guru Pema Sidi Hum Jinu Changsang Pemange Sardom Polam Yangtsen Shogi Nyudrupni Pemanjong Shek Sudra Cordo Candro Mampecor Jai Sudadrupti Chindi Lapti Shek Susal Guru Pema Sidi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chasuchi Dagi Jinso Chimpe Sonam Drula Penti Sanje Drupaisho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chasuchi Dagi Jinso Chimpe Sonanchi Drula Sanje Dupacho. Bom dia. Meu nome é Nelson. Eu sou tutor do SEB, sou aluno do Lama desde 97, fazem 20 anos. Tive a felicidade de fazer um retiro longo de 3 anos.
de 2013 a 2016. Estou saindo há pouco do retiro, dá para dizer isso, né? Minha formação, eu fiz medicina, fiz formação na Unipaz também, fiz formação em terapia de família e casal. Em Porto Alegre eu também tive uma outra felicidade, que foi participar do grupo interreligioso deles, o nosso, deles, porque eu parei de ir. Então eram 10 instituições que se encontravam todo mês para conversar e escolher atividades em conjunto. Então a gente fazia uma reunião almoço. Nessa reunião almoço, cada dia uma tradição falava um pouco da sua tradição, para os outros aprenderem. E a gente olhava os convites que a gente tinha e ia escolhendo alguns assim. As atividades, o grupo eram 10, a gente tentava ir sempre com no mínimo 50% do grupo, né? Porque às vezes não dava, todo mundo muito ocupado, né? Então, se 5 pessoas podiam, a gente acabava aceitando aquele convite, né? E nesse curso, o que a gente vai fazer? A gente escolheu 3 temas importantes dentro do budismo, dentro do que a gente estuda e dentro do que a gente medita, que é a motivação, que é o equilíbrio da energia, que a gente vai chamar de meditação, e é a lucidez, que é como olhar para as coisas de forma lúcida. O que o budismo entende por lucidez? Então, a palestra ontem, a gente conversou bastante sobre isso, né? Então, assim, hoje de manhã, eu vou fazer um resuminho, assim, e depois a gente começa. Então, a gente resolveu, hoje de manhã, falar de motivação e meditar. Já fazer as meditações correspondentes. Eu vou conduzir um pouco de prática, vocês vão se autoconduzir também. Então a gente vai fazer uma coisa teórico-prática, a gente vai falar de itens que podem nos motivar e a gente vai meditar sobre esses itens. Vai olhar esses itens de fato. À tarde eu vou falar um pouco sobre meditação e a gente vai fazer várias técnicas de meditação. Principalmente a dos 5 lungs, que é a técnica principal que ultimamente a gente está usando. Mas tem outras. E amanhã de manhã a gente vai olhar essa questão da lucidez. Ou seja, a gente acaba olhando para as coisas como se elas estivessem separadas de nós e elas não estão. A gente está construindo as coisas. Só que a gente não percebe que a gente constrói. Então eu vou falar 10 minutos e depois a gente vai meditar sobre o tema esse, né? Então, um dos itens é a homenagem aos lamas, homenagem aos mestres. Por que homenagem aos mestres? Por que homenagem aos Budas? Por que homenagem... porque assim, eles escutaram isso dos mestres deles. Eles entenderam que a vida humana comum não era muito interessante. A vida humana comum, quando eu falo, não é que a gente tenha que parar de trabalhar, não. A gente vai parar de ter o olho da vida humana comum. Isso talvez não tenha ficado claro, né? Eu não tenho que parar com a minha profissão, mas eu tenho que parar com o olho comum de olhar para aquilo. Eu estou sempre dizendo gosto ou não gosto, quero ou não quero. Mas não, eu posso ir trabalhar por amor, não por o que eu gosto ou não gosto. Eu posso ir trabalhar para ajudar as pessoas. Faz toda a diferença. Vamos supor, eu sou um auxiliar de enfermagem, eu sou um médico, eu sou um enfermeiro. Eu estou indo para o hospital. Aí eu penso, seria muito bom que eu não tivesse paciente hoje para atender. Seria muito bom que os quartos que eu vou atender não tivessem pacientes.
Aí eu chego lá, me frustro, porque vai ter cheio de gente. Agora, eu posso... Isso é vida humana comum. Eu estou dizendo gosto ou não gosto. Eu não estou muito afim de trabalhar, eu gostaria de ganhar com pouco esforço. E aí eu faço essa... Eu vou para essa paisagem sutil e vou sofrer. Agora, eu posso estar em casa e dizer assim, uau, eu acordei e estou vivo. E hoje eu vou poder ajudar um monte de gente e me alegrar por isso. Que bom se os quartos estiverem bem cheios de pessoas para poder ajudar. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou sair de casa, eu vou chegar lá nos mesmos quartos, mas a minha posição de mente é completamente diferente. Num, eu vou passar mal, porque assim, vou me frustrar, vai ter pacientes, e eu vou ficar incomodado, e eu estou cansado, e eu já vou usar um tom de voz horrível. No outro, eu vou me alegrar, porque, uau, hoje eu tenho bastante pessoas para ajudar. Eu vou passar o mesmo tempo lá, só que totalmente diferente. Nesse sentido, eu escolho se eu quero ser feliz ou não. Porque eu tenho uma forma de chegar lá e eu tenho uma outra forma de chegar lá. Qual é a forma que você está escolhendo? Está escolhendo essa. O problema não são os pacientes, são como que eu vou encontrar isso. Não são eles, só são pacientes. Eles só estão precisando de ajuda. Então, nesse sentido, eu construo a minha felicidade, eu construo o meu sofrimento. Agora imagina alguém que vai contente para o trabalho para ajudar as pessoas. Está garantido que ele vai ser feliz. Ele não vai ser feliz só com o salário do fim do mês. Ele vai ser feliz a cada hora quando ele estiver ajudando as pessoas. Ontem a gente brincou. Se eu descubro que eu posso ser feliz quando eu sorrio para as pessoas, o que não falta é gente para a gente sorrir e ser feliz. Agora, se eu vou ser feliz com o sorriso que os outros me dão, pode ser que eu leve algumas horas do dia para alguém sorrir para mim. Porque de manhã cedo já é difícil. Pode ser que alguém resolva sorrir lá pelas 10 da manhã, assim. Tem uns que ainda dizem, de manhã cedo nem bom dia direito você me dá. Então, se a gente estiver na dependência do que os outros vão nos dar, bem difícil. Mas se a gente estiver na dependência do que a gente vai oferecer, só depende de nós. Os mestres descobriram isso. Eles escutaram isso dos mestres deles, meditaram sobre isso e andam no mundo assim, ajudando as pessoas. Essa é a fonte de alegria deles. E sem salário. Recebendo doação, não tem nem salário fixo assim. Não tem. Então, homenagem a eles que escutaram, entenderam, meditaram e estão agindo no mundo. Na verdade, é o que a gente está fazendo agora. Mas homenagem a eles por quê? Porque eles seguem oferecendo isso para nós. Eles entenderam, meditaram e estão oferecendo isso o tempo todo. E a gente está podendo beber disso. Né? Eu costumo dizer que o Lama, na década de 60, 70, não conseguia ouvir esses ensinamentos. Não tinha internet, os mestres não vinham para o Brasil. Agora não. A gente tem mestres falando português. E dando ensinamento assim, pela internet, pessoalmente, palestras curtas, retiros curtos, retiros médios, retiros longos. O que a pessoa quiser, eles estão oferecendo. Eles estão olhando e vendo assim, o que as pessoas estão precisando. Eles estão oferecendo. Então a gente vai meditar um pouquinho sobre isso, homenagem aos mestres. Aqueles que escutaram, meditaram e estão agindo no mundo com esse olhar.
ajudando os seres a entender isso também. A gente pode lembrar que há 2.500 anos isso vem acontecendo. Os mestres ensinam os seus alunos realizam aquilo, viram mestres que ajudam outros. Cada geração tem mestres surgindo e ensinando a próxima geração. E agora chegou a nossa vez também de treinar e se transformar.
Agora a gente vai olhar um pouquinho essa questão da vida humana comum. Ou seja, a gente vai olhar e ver os detalhezinhos dela, assim. A meditação vai ser olhar os detalhes. Esses detalhes podem ser vários, mas só esse, assim. A gente lembrar da separatividade, que a gente vai dizer gosto ou não gosto, que vai brotar aquelas emoções, e que aí vai brotar as ações correspondentes, e vai brotar o sofrimento. Essa sequência a gente deveria entender, a gente deveria meditar no sentido de que isso fique claro para nós, que não é interessante. A gente gera separatividade, ou seja, eu olho para o sol e digo, que horrível, está muito quente hoje. O sol é o culpado disso. Ou a chuva. Começa a chover, a gente diz, que chuva horrível. É como se a chuva estivesse acontecendo e eu não estivesse participando. Mas, para quem planta alguma coisa, a chuva às vezes é maravilhosa. Às vezes não era a época de chover e está chovendo. Aí a pessoa vai dizer também que horrível. Aí quando é a época ela diz, ai que bom. Mas não é a chuva que é boa, que é ruim. Não é o ser que é bonito ou feio. Então, as coisas não estão separadas. Isso é a vida humana comum. As coisas parecem separadas. E aí eu digo que gosto ou não gosto do objeto. Quando eu digo que gosto, eu quero estar perto. E aonde vai dar o sofrimento? Porque os seres são impermanentes. Quando eles somem, quando eles vão embora, quando eles se dissolvem, quando eles morrem, a gente sofre. A aversão também, eu não gosto de tal coisa. Quando o objeto começa a chegar perto, eu começo a passar mal. Eu digo, não estou gostando do que eu estou ouvindo dos políticos. Aí daqui a um pouco eu não posso mais ligar nenhuma mídia, porque quando eles começam a falar eu passo mal. Não gosto de certo tipo de música. Quando ela começa a tocar eu passo mal. Isso é aversão. Apego e aversão é o samsara. Eu gosto ou não gosto. O que eu gosto eu quero ter perto, o que eu não gosto eu quero ter longe. Só que o que eu gosto de ter perto não vai ficar perto o tempo todo. Aí eu sofro. O que eu gosto que se mantenha longe não vai ficar longe o tempo todo. Aí eu vou sofrer. Então desejo e apego são fontes de sofrimento. Desejo e apego ainda vai gerar as outras emoções. Do orgulho, eu tenho desejo a alguém, aí eu estou com alguém, aí eu estou super orgulhoso porque eu estou com alguém. Quanto mais orgulhoso eu tiver, daqui um pouquinho maior é o sofrimento. Por quê? Porque aquele ser vai embora com outro. Eu estou sofrendo. O apego e o orgulho, sofrimento direto. O apego e a inveja, sofrimento direto. A inveja a gente tem um sofrimento direto. Mas é muito curioso, eu posso estar num super iate, parou um iate um pouco maior do meu lado, assim, a pessoa já tem um super iate, não precisava ter inveja de um mega iate, maior do que o dele. Então, o fato de eu ter inveja, eu já estou sofrendo. Eu já gostaria de ter uma coisa que eu não tenho. Depois tem desejo, tem apego, tem cansaço. Eu com cansaço eu faço um monte de coisa que depois eu me arrependo. Eu estou cansado, eu não tenho paciência com os filhos, com o marido, que dirá com o ex-esposo, com a ex-esposa e esses. Aí tem os ciúmes, de novo. Os ciúmes às vezes é só uma criação da nossa mente. Não tem nada acontecendo. Mas a gente pensa que tem alguma coisa acontecendo. Tipo assim, onde é que estão os respectivos de vocês agora? E eles disseram, amor, pode ir, sem problema.
A gente começa a pensar isso, começa a passar mal. Então, um pouco o pessoal já não volta de tarde. Mas pode ser só uma criação da mente, nada está acontecendo. Então o samsara é isso. Separatividade, gosto ou não gosto. Quando brota o gosto ou não gosto, brota apego e aversão. O apego e a aversão já tem um sofrimento ali. Quando se junta com essas outras emoções, pior ainda. Então a gente vai meditar 5 minutos sobre isso. Isso não é interessante. Tem que ficar claro para nós que não é interessante. Na sequência a gente já vai olhar o que seria interessante. Então 5 minutos a gente vai contemplar, meditar sobre esse tema. Agora a gente vai contemplar depois um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida humana comum, que eu também já fiz uma introdução, né? A vida humana preciosa. Então a vida humana preciosa é o oposto da vida humana comum.
Ou seja, eu não vou mais ver as coisas separadas, eu vou entender que elas são coemergentes. Eu vou explicar de uma outra forma, então, a vida humana como preciosa. Não, vou explicar dessa forma. Então a gente vai ver como em separado as coisas, e aí não brota eu gosto ou não gosto. Vai brotar a vontade de ajudar os seres. Porque a vida humana comum é ver separado e gosto ou não gosto. A vida humana preciosa é ver que as coisas estão separadas, ver que eu posso olhar de muitas formas diferentes, e eu vou escolher a de ajudar os seres. Porque eu tenho liberdade. Às vezes eu posso até sentir a raiva, mas eu solto ela e vou ajudar o ser. Eu tenho liberdade agora. Antes eu não tenho liberdade. Brota as emoções e eu dou sequência. Agora não. Agora eu tenho. As emoções brotam e eu pergunto, sigo ou não sigo? Não sigo. Se é uma emoção negativa, não sigo. Se é uma qualidade, uma emoção positiva, eu sigo. A buzina tocou, eu me incomodei e brotou raiva. Deu vontade de insultar a pessoa. Eu não sigo. Solto. Aí eu pergunto, como que eu posso ajudar? Aí brota a vontade de ajudar. Mas pode ser que toque a buzina, já brote a vontade de ajudar direto. Aí eu olho, é vontade de ajudar? É, eu sigo. Mas eu vou ter que aprender a ter esse tempo de olhar e escolher se eu vou seguir ou não seguir. Então a gente vai contemplar um pouquinho isso, assim, a importância de a gente transformar a vida humana comum em vida humana preciosa. A vontade da gente de não seguir mais o gosto ou não gosto, e mais aquelas emoções que dão em confusão, e poder ter essa liberdade de escolher o que fazer e praticar, se mover no mundo com amor, compaixão, alegria, equanimidade, generosidade, disciplina, moralidade, ética, paciência, energia constante, concentração, sabedoria. Essas ações não têm contraindicação. Quando a gente está praticando, a gente já está se alegrando. As outras, quando a gente está sentindo, nós já estamos sofrendo. Ciúmes, medo, raiva, inveja. Desejo apego, eu desejo alguém ou alguma coisa e não alcanço, eu já sofro na hora. O orgulho, às vezes, precisa esperar um tempinho para sofrer, né? Porque o orgulho já é um bem-estar, assim, né? E a gente, uau! Eu só tenho que esperar um pouquinho aquilo passar e eu... Mas é isso, eu estou orgulhoso com o meu iate. Aí, para um maior do lado, de orgulho eu passo para inveja e sofrimento. Diretaço, assim. Não tem escala. Então a vida humana preciosa é essa, que a gente vai poder ter liberdade de escolher o que fazer e vai optar pelas qualidades. Felicidade certa, matemática. Se a gente não tiver expectativa, é matemático. Se a gente tiver expectativa, ainda não. Porque aí o que acontece? Eu ofereço alguma coisa para a pessoa não gosta, aí eu passo mal. Porque eu tenho expectativa que o outro goste. Mas não. Eu sorri, eu sorri. Se a pessoa gostou, gostou. Se a pessoa não gostou... Se a pessoa não gosta que eu sorria, eu também talvez tente não sorrir, para não incomodar ela. Porque eu tenho liberdade. Isso é um pouco... Todas as profissões deveriam fazer um pouco isso também, né? Um pouco, né? Às vezes a gente não pode fazer sempre, mas... Vamos supor, um arquiteto deveria construir a casa para o outro, não a casa que ele quer desenhar, né? Deveria conversar com o outro e dizer, como é que você quer a casa? Aí ela faz sugestões, mas
Se a pessoa quer botar a janela para o sul, vai ter um pouco mais de vento, mas paciência. Aí tu vai dizer, não, para o sul não pode ter janela. Eu quero uma janela para o sul, a vista bonita fica para o sul. Não, mas não pode ter abertura na zona sul, assim, para o sul. Às vezes a gente constrói aquilo que a gente gosta para dar para o outro. Quanto o correto é ver o que o outro está precisando e oferecer o que o outro está precisando. Claro que não é tudo que a gente vai oferecer, porque aí a pessoa está precisando de droga. Nós não vamos oferecer para ela isso, mesmo que ela queira. Então vai ter que ter um mínimo de lucidez para o que a gente vai oferecer, né? Então, vida humana preciosa. A gente vai praticar, escolher as emoções, vai escolher as ações virtuosas, e isso vai dar infelicidade sempre. Então vamos meditar um pouquinho sobre vida humana preciosa? Agora a gente vai olhar o aspecto positivo junto com a impermanência. A gente vai olhar que a gente está num momento super favorável da nossa vida. A gente está com saúde, a gente tem o que comer, a gente está podendo olhar isso, a gente tem um tempo para olhar isso, a gente não está sob efeito de doença, a gente não está sob efeito de um país ou de um local que proíbe essas práticas, essas meditações, esses estudos. Então a gente vai olhar vários aspectos favoráveis, né? Os mestres estão perto, existem SEBs próximos, outras instituições olhando essas questões de paz e tranquilidade. Então a gente está num momento super favorável. A gente está com um momento de saúde, a gente está com tempo. Só que a gente vai olhar isso tudo junto com a impermanência.
Ou seja, isso tudo pode amanhã acabar. Eu posso morrer essa noite, eu posso ter uma doença, alguma coisa pode acontecer e atrapalhar todos os meus planos de estudar, de meditar, de me transformar e de ajudar os seres. De repente um familiar pode ficar muito doente, a gente começa a ter que cuidar da pessoa e o nosso tempo se vai. A gente agora vai precisar ficar ocupado porque um filho adoeceu ou porque um marido ou uma esposa adoeceu. Então a gente vai olhar isso. A gente está num momento muito favorável e que a gente deveria aproveitar. Porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então isso é a junção, né, de olhar o momento favorável e olhar junto a impermanência que esse momento favorável pode acabar. Vamos supor, o Tibete hoje está proibido de meditar, de estudar, de falar no nome do Dalai Lama. Acabou. Então, assim, a gente também, daqui a um pouco, uma doença chega, né? Há pouco tempo eu tive próximo de uma pessoa assim, né? Que ela estava estudando, meditando, mas descobriu uma recidiva de um câncer dela. E os médicos tinham dado, acho que 6 meses. E ela não conseguia meditar. Ela parava e começava a surgir aflição e medo, aflição e medo. Então é bom treinar enquanto a gente está bem. Para quê? Para quando as situações difíceis chegarem, a gente ter como lidar com aquilo melhor. Então vamos olhar o momento favorável e a gente não sabe quanto tempo vai durar esse momento favorável.
Agora a gente vai olhar um tema também parecido, que faz parte dos 4 pensamentos que transformam a mente. Isso que a gente está olhando faz parte desse ensinamento, os 4 pensamentos que transformam a mente. Transforma a mente para quê? Transforma a mente para a gente começar a fazer uma coisa diferente. Então, um dos pensamentos é o karma, que é muito parecido com o que a gente viu há pouco. Ou seja, o karma a gente pode olhar assim. A gente fez coisas muito favoráveis e positivas no passado, por isso que a gente está nessa circunstância, super favorável. Com saúde, com tempo, com comida. Então a gente está num momento muito favorável. Isso são os méritos que a gente fez. A gente fez coisas boas, está colhendo coisas boas. Mas a gente não sabe as coisas ruins que a gente fez. E daqui a pouco elas podem também começar a surgir. Então a gente vai aproveitar os méritos, a gente vai aproveitar o karma positivo desse momento. E como a gente não sabe o que a gente aprontou e o que pode florescer, a gente de novo vai aproveitar esse tempo de agora, esse momento favorável. Então tem muito a ver com o item anterior, que era sobre a impermanência, né? De olhar as coisas positivas que estão acontecendo e olhar que aquilo pode parar. Então o karma tem essa super conexão com a impermanência. A gente vai parar uns minutinhos também e olhar isso. A gente vai olhar então o último pensamento que transforma a mente, que é o mar de sofrimento. A gente vai olhar para os seres e ver os seres sofrendo. Aliás, a gente não precisa nem inventar muito, né? A gente olha e vê já as pessoas na rua sofrendo, morando na rua, os nossos familiares, nossos amigos doentes, usando remédio. Remédio para tudo, remédio para pressão, remédio para depressão, remédio para excitação, remédio para ficar acordado, remédio para dormir. Um super sofrimento tocando as pessoas, os animais. Para a gente não se deprimir muito quando a gente olha, mas a ideia é essa, né? A ideia é a gente se deprimir um pouco. Se deprimir um pouco no sentido do quê? De a gente entender que a vida que a gente está levando tem que mudar. Porque daqui a um pouco é a gente que vai estar nessa situação. Que o mar de sofrimento toca todo mundo.
Não está nos tocando agora, talvez, mas por um pouco de sorte. E se está, é assim, está nos tocando o suficiente que ainda a gente pode vir para um curso desse, porque daqui a um pouco a gente nem vem. Então a gente pode olhar esse mar de sofrimento, se a gente começa a ficar muito mal, a gente pode olhar que tem os mestres lúcidos andando no mundo e sorrindo. A gente deveria ficar curioso como é que eles podem sorrir no meio disso tudo. É que eles estão lúcidos. Isso a gente vai querer fazer essa transição. Ou seja, de escapar dessa solidez, dessa confusão, para olhar o mundo de forma mais leve, com as emoções estáveis e poder de fato ajudar. É muito curioso que quando a gente começa a sofrer muito, brota a raiva e a gente não ajuda. A gente começa a olhar essas questões, um monte de morador na rua, um monte de as pessoas empobrecendo muito rápido. Aí a gente diz, isso é problema do governo. Aí a gente fica com raiva. Quando a gente fica com raiva, a gente só pode ajudar um tantinho assim. Nós já estamos passando mal. Se a gente não cuidar, nós vamos adoecer daqui a um pouco. Então não, os mestres não usam esse método de ficar mal e ter raiva para fazer as coisas. Eles usam a alegria. Eles entendem que os seres já estão livres, que eles têm esse potencial de mudar. Os que querem mudar vão mudar. Eles vão ensinar os que querem mudar a mudar. É possível. Aí ele dá o exemplo deles. Dá o exemplo da própria vida deles. Ai. Mas isso... E não é porque eles são insensíveis, não. É porque eles estão apostando que as pessoas vão poder mudar a hora que elas querem mudar. Mas algumas pessoas não vão mudar. Isso a gente vai ter que ter tranquilidade também. Ou seja, o Buda não conseguiu ajudar o pai dele. O Buda que estava iluminado não conseguiu ajudar o pai. Então, a gente está perdoado se não conseguir ajudar alguém. A gente tenta, mas não precisa nem se culpar se não conseguir. O Buda não conseguiu ajudar o primo que tentou matar ele muitas vezes. Então a gente vai olhar rapidinho essa questão do sofrimento dos seres e de que os mestres estão livres disso.
Vamos fazer um lanchezinho? E aí a gente volta? 10 minutos? É isso. Só um som. Não, não tem quase diferença de um passarinho cantando, né?